Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro do clássico vovô. Fluminense e Botafogo se despediram do Campeonato Brasileiro em Volta Redonda com um empate em 1-1. Fred fez o gol do Fluminense aos 4 minutos de jogo e aos 11, Felipe Menezes empatou para o Botafogo. Para o Fluminense foi suficiente, garantiu a terceira colocação da Libertadores, enquanto o Botafogo acabou frustrado por ser o único time carioca de fora da Taça Libertadores América no ano de 2012. Então, Fernando Diniz, é um sabor de derrota total para o time alvinegro? Bom, Vinícius, é um sabor de derrota, né? Muito grande, porque o Botafogo, ele deu a impressão ao longo do campeonato até de que seria campeão, pelo futebol que mostrou. Porque até a metade do segundo turno era o melhor futebol do campeonato, para mim. Tanto é que eu dizia que o Botafogo seria o campeão. Exatamente, se dizia bastante isso. Mas caiu vertiginosamente e inexplicavelmente de produção. Entendeu? O Elkeson, principalmente, né? O Elkeson caiu muito, e o Cortez também. Principalmente depois de os dois servirem a seleção brasileira. Então, meu amigo, é hora de a diretoria rever aí algumas coisas, entendeu? O Botafogo tá trazendo aí o Oswaldo de Oliveira pro ano que vem. Enfim, vai parar de apostar em treinador, vai trazer um treinador competente, entendeu? E que tem no seu currículo alguns títulos. É isso que o Botafogo está precisando, Vinícius. Bruno Ávila, essa despedida do Fluminense, assim, apesar de já ter conseguido a vaga na Taça Libertadores América, você esperava uma despedida um pouco melhor, um time do Fluminense mais interessado no jogo? Assim, eu acho que o Fluminense ele ficou meio que desmotivado, né, pela última rodada, ter perdido pro Vasco e aí já ter ficado fora da briga. Ficou meio que desmotivado. E aí, acho que entrou em campo só pra cumprir tabela? Cumprir tabela, exatamente. Realmente, com a derrota pro Vasco, o Tricolor ficou totalmente impossibilitado, estava descartado na briga pelo título, de disputar a final da Libertadores. E, na verdade, o Fluminense, a única motivação dele era conseguir o que ele conseguiu, né? Classificar para a fase de grupos da Libertadores, né? Ele estava ameaçado pelo Flamengo apenas. Exatamente. Ele teria que perder o jogo para o Botafogo e o Flamengo ganhar do Vasco. Isso. Como nenhuma coisa aconteceu nem outra, então o Fluminense acabou se garantindo. É verdade. Miriam, você acha que a equipe... No que esse retrato aí do Fluminense, ele está desmotivado, você acha que é um pouco do retrato do Fluminense de início de Campeonato Brasileiro? Até que deu uma melhorada agora pro fim, mas não foi suficiente. Porque o Fluminense fez um primeiro turno realmente muito abaixo do esperado. Muito abaixo, deixou muito a desejar em muitos jogos. Então, eu acho que se eles... começaram a se preparar para Libertadores e tentar continuar com esse ritmo que eles começaram no fim do campeonato, ainda tem muita chance para eles, porque no Fluminense tem muita gente que joga bem. Eu não vou descartar, não vou tirar os méritos, mas eles têm que continuar com esse ritmo, porque eles ficaram um tempo quase parado, né? Primeiro turno, então, foi triste. E eles começaram a jogar agora na reta final do Brasileiro, que eles começaram realmente a entrar em campo para decidir. Então, tanto que foram os melhores do segundo turno. Ganharam o troféu simbólico do João Saldanha. Isso mesmo. Mas eu acredito que se eles continuarem assim, realmente vai ficar complicado. Eles vão, com certeza, tem chance, mas... tem que continuar, não tem que se voltar ao que eles fizeram no primeiro turno, aí vai ficar complicado. Mas eu acredito no trabalho do Abel. Apesar de muitas críticas, eu acredito que o Abel vai dar inclusive daqui do programa?
Com Verdade. certeza. Então, mas eu acredito que o Abel vai reorganizar esse time e vai dar um rumo legal e eles vão fazer boas partidas no próximo campeonato. Existe aquele clichê de que todo time começa por um grande goleiro e realmente o Diego Cavalieri ontem foi um episódio à parte do jogo. A exibição dele foi primorosa realmente. O Fluminense fez 1-0 com 4 minutos e curiosamente assim esse gol marcado no início ele desinteressou, né, desmotivou como afirmou o Bruno Ávila, e desmotivou e o time ficou praticamente assim, o Botafogo dando uma pressão, indo para cima, conseguiu o gol de empate, houve 2 gols anulados da equipe alvinegra. Bem anulados, por sinal, né? Porque num deles a bola saiu, né, na cobrança de escanteio, foi para fora do campo, né? Aí sobrou para o Caio cabecear para o gol, mas aí Exato. A jogada já tinha sido anulada. E no outro a bola sobrou para o Louco Abreu, impedido mandar a bola para a rede, né? Então, realmente, os 2 gols foram bem anulados. Aqui teve no jornal o Globo, assim, na crônica do jogo, teve uma declaração um pouco interessante. O jogo parecia uma pelada. O tricolor gastava o tempo, enquanto o Botafogo partia para o ataque de qualquer jeito. E assim o Cavalieri apareceu como o nome do jogo. Seria mesmo uma pelada? Foi realmente uma pelada o Fluminense-Botafogo? Olha, ô Vinícius, o Botafogo, pelo que eles estão falando aí, foi um retrato dos últimos jogos, né? Partindo para o ataque desorganizadamente, tal. Realmente o Botafogo nos últimos jogos foi assim. Por quê? Porque o técnico dele, o Caio Júnior, fez questão de desconstruir o que construiu, né? Construiu um time bem arrumado, um time que joga bonito, tal. E até escalar 3 zagueiros andou escalando, né? Exatamente. Num dos jogos. Então, realmente complica, né? E no caso do Fluminense, não. O Fluminense fez o feijão com arroz, né? Empatou o jogo, né? Deixou não, né? O Botafogo acabou empatando o jogo. Tornou o Fred o maior artilheiro do Fluminense numa edição de Campeonato Brasileiro. É verdade, porque ele estava empatado com o Washington, né? Exato. Ambos com 21 gols. Agora o Fred é o maior artilheiro. E o Fluminense não. O Fluminense ficou tranquilo na dele, né? Empatou o jogo e se garantiu na fase de grupos, né? Da Libertadores. Eu traduzo tudo isso numa coisa só. Jogo de compadre. Será? Foi igual o Botafogo e Palmeiras quando subiu o Botafogo e o Palmeiras subiram da Série B. Ah, sim. Bem lembrado, realmente. Jogo de compadre. Jogo de compadre. Você acha que o Botafogo realmente ele estava entrando num clima de fim de festa? Exatamente isso. Fim de festa para Botafogo e um pouquinho pro Fluminense. Um pouquinho pro Fluminense, porque ainda precisava de um ponto para garantir de vez que ele não ia disputar para a Libertadores. Tá certo. Agora, você citou, Diniz, o time do Botafogo, o fato do time do Botafogo ter criado várias formações diferentes, o Caio Júnior, que ficou a maior parte do tempo no campeonato. O que você achou desse time do Flávio Tênis? Vou aqui dizer: Jefferson, Alessandro, Gustavo, Fábio Ferreira, Cortez, Marcelo Matos, Renato, Elkson e Felipe Menezes. No ataque, Michael Suel e Leandro Abreu. Depois... Louco, né? E Louco Abreu. Vieram... O Alex entrou no lugar do Marcelo Matos, o Caio no lugar do Elkson e o Thiago Galhardo entrou no lugar do Felipe Menezes. O Antônio Carlos não jogou por quê, hein? Machucado. Machucado? Ah, tá. Bom, o Herrera não tem mais lugar no time, né? Parece que não, né? Mas por que vocês acham que o Herrera teve realmente esse desprestígio? Eu não sei. O Herrera realmente também caiu bastante, né? Mas eu acho que o Elkerson teve uma queda mais profunda que a dele, né? Eu acho que o Herrera teria vaga sim nesse time. Não sei. Pra você, Bruno. Mistérios de Caio Júnior. Que não são da meia-noite, né? Prolongados pro Flávio Tênis. Exatamente. Então, aprendeu, né? Tá na escola do Caio Júnior. Do professor Caio Júnior. Assistente, né? Isso. Pensa parecido, então manteve o trabalho que estava sendo feito. Não sei te explicar o porquê ele tira o Herrera para botar o Caio que vem sofrendo, vem tendo
atos assim, que não condizem, né, com o que o jogador de futebol deveria ter, de estar reclamando em público, de não estar jogando bola. Então, não merecia estar jogando, merecia estar no banco, e olha lá, tinha que se dar por muito satisfeito no banco de reservas, e aí botou o Caio e tirou o Herrera. Não sei dizer o porquê. Polêmica do lado alvinegro. Agora, pessoal, aqui, vou jogar aqui essa bomba aqui pro 4 linhas. Vocês acham que esse gol que fez no final, o Felipe Menezes, ele vai conseguir mais um tempinho de contrato? Depende do próximo treinador, né? Eu Depende do Oswaldo. posso te dizer que não. Será? Eu posso te dizer com uma certeza de que ele não fica no Botafogo. Opa. Por quê? A torcida não tá mais aguentando ele. Por mais que ele entre em campo e jogue 10 partidas, 8 partidas ruins e 2 boas, entendeu? E nessa boa ele joga muita bola, Sim. não é o suficiente para manter ele. Pelo que eu senti de quando eu vi o presidente do Botafogo aqui na Unicarioca, também não senti firmeza quando falaram de alguns jogadores e citaram o Felipe Menezes, e ele fez uma cara meio que esse não fica. Então, acredito que ele não fica. Bom, do lado do Fluminense, Diego Cavalieri, Mariano, Erivelton, Leandro Eusébio, Carlinhos, Valência, Diguinho, Marquinho e Deco. No ataque, Rafael Sobis e Fred. Mais tarde tiveram as entradas do Diogo no lugar do Marquinho, faltando 12 minutos para o jogo acabar. O Lanzini entrou no lugar do Deco aos 19 e o Matheus Carvalho entrou no lugar do Rafael Sobis. Vocês acham que esse time aí é o ideal para o Fluminense, esse time titular, principalmente? É o ideal para o Fluminense disputar a Libertadores? Bom, eu acho que é bem próximo do ideal, né? Eu acho que tem que contratar um zagueiro, entendeu? Para formar dupla com o Erivelton e não com o Leandro Eusébio. Eu acho que o Leandro Eusébio, muito embora tenha crescido tal, não é lá essas coisas. Eu acho que o Edinho não deveria ficar nesse time e nem o Marquinho. Eu acho que esses 3 aí deveriam ser substituídos. Você corrobora com o Fernando Diniz, Bruno Ávila? Em gênero, número e grau. Realmente tá. O Valência, apesar da expulsão dele. Sentou o sarrafo ontem, né? Ele entrou pra bater ontem. Ele acho que tava vendo luta no UFC. UFC no vestiário. Com todo respeito ao UFC, naturalmente. Mas lá é porrada mesmo, lá tem que ser porrada mesmo. Ele devia estar vendo o UFC no vestiário e entrou no espírito, né? Porque o cara parecia o John Jones batendo. Tá certo. E pra você, ô Miriam? Rafael Moura fica de fora? Não, vocês sabem que não, né? Faltou ali o Rafael Moura, né? Mas eu acho o time legal, mas com uma observação, colocando o Rafael Moura. No lugar do Fred? No lugar do Fred. Ele rende, pra mim, ele tem mais comprometimento, sei lá. Pelo comprometimento que você dá destaque. Mais amor ao time, entra mais com vontade de decidir. Olha, eu acho assim que o Rafael Moura... Fred para segundo tempo. Rafael Moura, ele tem um faro, assim, de gol impressionante. Agora, o Fred tem uma habilidade que eu acho bem superior ao do Rafael Moura. Você acha e eu tenho certeza. Não, o que vale é aquela coisa da experiência. O Fred tem mais experiência do que o Rafael Moura. Cancha de jogo. E isso pode contar um pouquinho, mas são talentos diferentes, mas talentos. Vocês confiam que o Marquinho pode ser realmente o terceiro homem de meio de campo? Não. Marquinho não pode ser homem nenhum de meio de campo, pra mim. Nossa senhora, então Fernando Diniz em momento Fernando Quaresma. Um abraço pro Quaresma. O Marquinho tem que ser banquinho, na Quem minha você opinião. colocaria no lugar dele? Olha só, pra volante... Souza? Não, Souza não, pelo amor de Deus. Souza não. Pra volante, caso ele queira jogar de volante algum dia, pra volante, Diogo, e pra meio atacante, Deco... aí você Martinúcio. escolhe Deco, Martinúcio. Lanzini. Martinúcio é meio de campo, ao contrário do que Abel pensa. Isso. Deco, Martinúcio, Lanzini, qualquer um dos 3 aí. Você falou aí há pouco da entrevista com o Maurício Assunção aqui na Unicarioca. Você acha que ele
Já tá vendo alguns outros jogadores para a lista de dispensa do Botafogo? Ele citou, quando foi perguntado sobre lista de dispensa, já tem nomes. Um desses nomes é aquele jogador que veio lá da Arábia. O Alexandre Oliveira. Isso aí é o cara que vai, né? Vai comandar a barca. Vai zarpar a barca aos comandos da Alexandre Oliveira. Porque também foi pedido do Caio Júnior, né? Exatamente. E não aprovou de jeito nenhum, né? Teve motivo? Ele não joga em time grande, quando veio para um time grande não se adaptou à cobrança, né? Jogar na Arábia é mole. Tem meia dúzia de jogadores bons e o restante é só para correr. A polêmica, acho que para torcedores alvinegros também, torcedores alvinegros querem saber. Alessandro, vai prosseguir titular? Isso foi perguntado. E aí? E eu acredito que o Alessandro não vai ter o contrato dele renovado, entendeu? Como diz aqui no Marca Brasil... Não vai ou não, vai? Não vai. O Marca Brasil vem dizendo que o Alessandro não é tão ruim como a torcida pensa, mas também não é tão bom como ele pensa que joga. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele deve se achar o Jorginho da Copa de 94 e é no máximo... E o Leandro, né? O Leandro da década de 80, Ele né? é no máximo um Perivaldo. Vocês acham que a disposição com a qual o Botafogo entrou nesse jogo devia ter sido mesmo a da reta final da competição? Como até fala aqui um cronista do lance, o Marcelo Benevides? Bom, Vinícius, a disposição que o Botafogo entrou nesse jogo, lógico que teria que ter sido um pouco maior até, né? Até porque era o deadline dele, né? A última chance que ele tinha, né? Mas é aquela tal história, o time já não tá jogando bulhufas já há muito tempo, né? Foram 5 derrotas consecutivas até esse empate. Então, pois é. Mas essas 5 derrotas consecutivas, se você tivesse até jogando bem, andava lá. Agora o Botafogo não estava jogando bem em nenhuma delas. Entendeu? E assim, 10 partidas, 8 partidas sem vencer. Exatamente. Então, o negócio tava muito feio. Caiu drasticamente a qualidade do futebol do Botafogo. E a partida em que ele venceu, a última, foi contra o Cruzeiro, o Botafogo também não jogou bem, não. E o Botafogo ele é dependente, né? Tanto do Michael Suel como do Elkson. Exatamente. Só lembrando que o Elkson não marca, né? Desde a partida do turno com o Fluminense. Exatamente. Ele passou um turno inteiro sem fazer um gol. Realmente foi de decepcionar. Houve na coluna Panorama Esportivo do jornal o Globo, no sábado, falou que jogadores do Botafogo estariam em rixa com o Louco Abreu. Falaram isso mesmo. Afirmando que eles estão muito irritados, que o Louco Abreu ele fica sempre se impondo, fica sempre cobrando dos outros, fica simples. sempre com essa de liderança. Manda ele para um outro time aqui do Rio de Janeiro, que rapidinho a torcida vai ver quem ela escolhe, os outros jogadores ou o Louco Abreu. O Flamengo vai querer, o Vasco vai querer, o Fluminense vai querer. Com certeza, vão querer ele na mesma hora. É um senhor homem de área que realmente fez muita diferença para o Botafogo, principalmente na campanha, da fase boa do Botafogo. Chama muita responsabilidade. Quando o time precisa de alguém para chamar, ele tá lá e chama a responsabilidade para cima dele. Nem sempre ele consegue decidir, mas pelo menos ele mostra que tem, né, nervos de aço e sabe a hora que o time precisa dele. E sabe o que é isso? É um jogador inteligente. Jogador inteligente sempre causa uma polêmica no meio dos outros, né? O Louco Abreu é um jogador diferenciado. O inteligente é sempre diferente do restante. Exatamente. E francamente, entre os jogadores que... Talvez entre esses jogadores há muitos que não têm grande categoria, não tem categoria suficiente para nem atuar no Botafogo. Uhum. Aí eu posso te citar até mesmo o Alessandro. Principalmente. Exato. O Alessandro foi realmente um erro que as diretorias, né, do Botafogo mantiveram, que essa diretoria eu acho que conseguiu enxergar e vai expurgar. Uhum. Então quais são as lições para um 2012 sem pane? Bom, a primeira que o Botafogo aprendeu, contratar um treinador campeão, né? Concordo. Já contratou Oswaldo de Oliveira, né? Que é um excelente treinador. A segunda que o Botafogo também já aprendeu, tirar aí alguns
entre aspas, males do time, né? Um deles era o Alessandro, que realmente eu ainda não entendia o porquê Da que permanência, né? ele permanecia no time, né? Na verdade. A terceira, né, lição que fica para 2012 é o seguinte: é que o Botafogo ele precisa rapidamente contratar um zagueiro, entendeu? Um zagueiro bom mesmo, porque De nome, né? de nome, sim, de preferência, porque Antônio Carlos e Fábio Ferreira não dá não. Não dá não. Porque os dois, principalmente o Fábio Ferreira, com aquele cabelo bonitinho e tal, né, estiloso, né? Isso aí é um enganador de primeira, né? Bom, e aí tem que contratar um zagueiro bom. Agora vai precisar contratar um lateral para 2, né? Um reserva. lateral direito, né? Um lateral direito para ser reserva. Eu do Lucas. botaria 2. O Lucas, você não acha que tem qualidade, não? Eu botaria o Lucas em outra posição. De repente eu jogaria até pro meio campo. Pro meio campo? Eu não sei. Eu ainda apostaria o Lucas na lateral, com o Lucas na lateral. Mas enfim, aí pro meio campo eu contrataria um jogador de marcação mais forte, porque o Marcelo Matos é um jogador que sabe sair jogando, não com tanta qualidade quanto o Renato, mas sabe sair jogando, tal. Eu contrataria o cão de guarda, né, como falam, né? E pro ataque eu contrataria um cara para fazer companhia ao Louco Abreu, ponto. Entendeu? Pelos lados? Pelos lados do campo. E não faria esse jogador recuar tanto como eles fizeram com o Caio e com o Herrera. Retrospectiva de 2011, do lado do Fluminense, o time não foi bem no Campeonato Carioca, assim, ele teve campanhas boas tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas foi eliminado nos pênaltis para o Boa Vista no primeiro turno. Boa Vista perdeu a final para o Flamengo e no segundo turno perdeu para o Flamengo, que ganhou do Vasco na decisão por pênaltis da Taça Rio. Na Copa Libertadores da América, ele foi derrotado pelo Libertad, salvo engano, nas oitavas de final. Foi nas quartas. Foi nas quartas, salvo engano, nas quartas de final. Nas quartas de final. E aí termina o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. Campanha, como é que foi para vocês? Foi uma campanha aceitável, no mínimo. Agora, só voltando no caso do Botafogo. Pois não. Eu queria ter dado uma palavra. Ah, desculpe. Era de falar que o primeiro passo do Botafogo, feliz 2012 do Botafogo, foi reeleger o presidente. Ah, sim. Também. Tem esse importante dado também. Sim. Uma reeleição muito importante para o Botafogo, porque é um homem cheio de ideias, muita vontade de ajudar o Botafogo. E que gosta do Botafogo. E ele expôs muitas ideias que ele tem para fazer ali dentro do Engenhão, que vão botar o Botafogo, no mínimo, como o melhor time do Brasil. No mínimo. É verdade. Mas Ele falou, por exemplo, de criar cinema dentro do Engenhão, hotel, entendeu? Fazer o futebol um programa atrativo para a família. e tornar também... Nos moldes do que ele está vendo lá fora, que ele está indo muito para a Alemanha, muito para os outros países da Europa, ele está percebendo que a família ela passa o seu fim de semana antes do futebol dentro do estádio, entendeu? Ela almoça, ela passeia, ela compra, ela vê filme, faz tudo dentro do estádio, vê o seu futebol, depois talvez fica ou vai embora. Mas passa o fim de semana, um domingo ou sábado todo no estádio. E também poderiam aproveitar, né, a prefeitura, as autoridades competentes, poderiam aproveitar para melhorar os arredores do Engenhão, torná-los mais acessíveis, ter mais linhas de ônibus para lá, tornar... Eu acho que isso vai acontecer gradativamente conforme o Engenhão for sendo mais usado, além de partidas. De ponto turístico, porque até os patrocinadores, ele até falou nisso, em questão de segurança, sem dúvida. O acesso ao estádio. Ele falou que quanto mais pessoas forem ao estádio, mais vai ser percebido que precisa melhoria ali naquela área. Não, e agora com esses BRTs, né, que vão vir aí para as Olimpíadas, Transcarioca. Isso, vai melhorar também o transporte. Vai melhorar a questão do transporte. Agora, voltando a falar do que Fluminense, Bruno Ávila já tinha falado da campanha do Fluminense, vocês acham também que a campanha do Fluminense foi aceitável para esse ano? Olha só, foi bastante digna, né, do clube de tradição que é o Fluminense, né?
E o Fluminense foi um clube de opostos, né? Foi o segundo clube que mais venceu no campeonato, só perdendo para o Corinthians nessa questão, né? O Corinthians Sim. venceu 21 vezes e o Fluminense 20. E foi o quarto time que mais perdeu, né? Perdeu 15 vezes. Perdeu 15 vezes. O Avaí perdeu 21. Aí tem o América Mineiro. Aliás, foi o quinto, que mais perdeu. Tem o Ceará, que perdeu 19. E o Atlético Mineiro também. Cruzeiro, Atlético Paranaense e América Mineiro, 17. O Grêmio, 16. E o Fluminense, 15. Né? Então, realmente... E o time, lógico, que menos empatou. Sim. 3 vezes, né? Foi o terceiro empate, sendo 2 em clássico. Sendo 2 em clássicos. Um contra o Vasco no primeiro turno e um contra o Botafogo no segundo. Curioso, 3 empates, os 3 em 1-1. Foi o time do 880, né, nesse campeonato. Exatamente. Ou ele matava ou morria. Exatamente. Lembrando um pouco o América de Natal, de 2007. É verdade. Na Série B. Né, que o América de Natal subiu, acho que empatou só 4 vezes. Exato. Miriam? Assim, pelo valor e pelo futebol que o Fluminense mostrou na reta final, o Fluminense poderia... Se eu sei que um time ou um jogador ele pode mostrar mais e não mostrou, então para mim ele foi ruim. Porque o Fluminense, pela bagagem e por tudo que o Fluminense poderia ter mostrado. Você leva em conta, por exemplo, a gente teve um contexto do Muricy Ramalho ter saído da maneira como ele saiu, que foi traumática, inclusive. Cobras, lagartos e ratos, né? Ainda cuspindo marimbondo também. Também aliás, ele fala. Né? Também a espera do Abel. Do Abel, que durou aí 3 meses. 3 meses. 3 meses de espera, onde o time teve 3 técnicos diferentes, né? Exatamente. Teve o Anderson Moreira, inclusive, foi um deles, um que jogou a Libertadores, aí foi bem nas oitavas, agora nas quartas é que caiu. Teve aquela decepção, mas foi efeito dominó, né, do futebol brasileiro. Verdade. Na Libertadores. Foi uma noite terrível, né? O Cruzeiro perdeu. Internacional perdeu em casa. Também. O Fluminense, que tinha 1 gol de vantagem, perdeu de 3-0. É verdade. Na verdade, o Fluminense só não podia perder por 2-0, né? Que o Fluminense ganhou por 3-1 o jogo de ida aqui, né? Exato. Agora, eu acho que por esse contexto, você não acha que talvez o Fluminense possa ter mostrado pelo menos uma superação nesse final do ano? Não, assim, foi o que eu falei, tomara, eu espero, eu acho que todos os torcedores esperam que o próximo campeonato, eles entrem e façam um campeonato como eles começaram a fazer na reta final do Brasileiro, porque na primeira fase foi lamentável, eles tendo bagagem, podendo mostrar mais, não mostraram. Então, se eu posso mostrar mais e não mostro, eu não sou bom, então eu sou ruim. Assim falou Miriam Barbosa. Ela é meio Fluminense, né? Não tem mais ou menos, outro é bom, outro é ruim. É verdade. É verdade. Agora é o ano do Botafogo. O Botafogo foi relativamente bem no primeiro turno do Campeonato Carioca. Foi eliminado também numa semifinal contra o Flamengo, perdeu o jogo nos pênaltis. Aí fez o segundo turno do Carioca. A Taça Rio realmente foi decepcionante. Não chegou nem a se classificar para a fase semifinal da competição. E aí foi para a Copa do Brasil. Logo depois que foi eliminado da Copa do Campeonato Carioca de vez, ele teve um jogo contra o River Plate na Copa do Brasil, que venceu nos pênaltis contra o River Plate de Sergipe. Lembrando que o Botafogo tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Exato. Né? Ganhou o segundo também por 1-0 e aí foi para os pênaltis e levou a vaga, né? Exato. Aí foi na Copa do Brasil, acabou eliminado pelo Avaí. Teve a troca de... Um jogo traumático, né? Muito traumático, e que teve muita polêmica de arbitragem dos dois lados. Os dois lados ficaram acusados e que teve uma cena lamentável de pancadaria dentro do campo. É verdade. Teve a troca de técnicos, o Joel Santana pelo Caio Júnior. Vocês acham que o problema não era só técnico? O problema era o time que o Joel Santana escalou, né?
O time era recheado de volantes, né? Se dependesse dos volantes, o Botafogo seria bem guiado, né? Porque tinha 300 volantes naquele time, né? Tinha tanto volante naquele time que às vezes você esquecia que era futebol e pensava que era Fórmula 1. É verdade. É verdade. Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Isso aí. Tinha 300 volantes aquele time, né? Aí o Botafogo... Aí trocou o técnico, o Caio Júnior veio com um sistema bem diferente. Mas também o Botafogo aí veio pro Brasileiro, ele se reergueu, contratou jogadores pontuais. Exatamente. Contratou um volante que sabe jogar, como é o Renato, contratou um Elkson, teve a volta do Michael Suel já jogando tendo já mais forma. Aí Teve o veio Cortez, o Cortez. Teve o Cortez também na lateral esquerda, que era uma revelação do Nova Iguaçu, que caiu como uma luva para aquele lado, principalmente porque o antecessor, o Márcio Azevedo, realmente não correspondeu. Não tinha nada pior do que ele para contratar. Contrataram um muito bom. É verdade. Exatamente. E também a improvisação do Everton também lá do lado esquerdo não deu certo, que tinha dado certo na época do E Flamengo. é bem provável que seja mais um que zarpe do Botafogo, o Everton. A decepção também, o Everton. O Everton não foi muito bem, não. Aí, a princípio, esse time deu certo, deu liga, né? Começou a jogar muito bem. Mas aí, o Elkerson e o Cortez foram para a seleção, né? Você acha que foi só isso? E eles foram mordidos pelo bichinho da seleção. Sim. Exatamente. O Juan, ex-Flamengo, hoje São Paulo, foi mordido também pela seleção. Enquanto ele não jogava... Antes, né? Isso, enquanto ele não jogou na seleção, jogava partidas ótimas pelo Flamengo, desequilibrava junto com o Léo Moura. O Juan que está no São Paulo. Jogou a partida contra a Bolívia na eliminatória para a Copa de 2010. Aliás, nunca mais... aquela partida foi terrível, foi né? péssimo. 0x0. Foi um 0x0 aqui no Engenhão. Foi um 0x0 retranqueiro demais da Bolívia e nunca mais o Juan foi o mesmo. Então o ano do Botafogo também, vocês acham que foi muito frustrante? Não foi nem um pouco aceitável? Para mim foi decepcionante o ano do Botafogo. Para né? mim não chegou a ser decepcionante, foi frustrante por ver o Botafogo com o time que tem não chegar onde ele poderia chegar, porque desde o início do campeonato, vendo aquele time, eu falava que o Botafogo era um dos times que iam brigar para ser campeões. Miriam Barbosa? Eu não acho. Eu acho que... Você resolveu discordar. Diga aí, Miriam. Eu gostei da campanha do Botafogo. Se refere ao brasileiro? O brasileiro na campanha. Eu gostei muito. Acho que eles tiveram a infelicidade de fazer um finalzinho. Não foi tão legal. Perderam várias partidas na reta final. Isso não foi legal, mas eu acho que é desgaste de em várias áreas dentro, que tem que ser conversado, que eles têm que sentar, colocar tudo no... Acho que assim, o Louco Abreu, ele tem um poder de liderança muito grande. E ser líder, você nasce com isso. Não é aquela coisa, tem muitos lugares que você vai que todo mundo quer mandar, mas as pessoas não sabem mandar. Não, peraí. Liderar é uma coisa que alguns nascem, outros não. E não então, assim, o Louco Abreu, ele tem uma liderança. Ele tem isso. Natural. Isso é natural, isso é natural dele. Então, assim, os outros questionarem isso, e aí? Ponto. Mas será que eles também, assim, têm o talento que o Louco Abreu tem? Então, assim, o Louco Abreu fez uma campanha muito boa. O Botafogo eu achei com um time muito bom. Às vezes, por exemplo... Às vezes nem sempre o time que ganha o jogo é o melhor. Eu vi várias partidas que um outro jogou melhor, por exemplo, ontem mesmo, para mim, quem jogou melhor foi o Vasco. Mas teve empate. E muita gente me falou que de repente foi o Flamengo. Para mim, quem teve melhor em campo foi o Vasco. E algumas partidas que eu vi, nem sempre o melhor time que jogou melhor fez gol, ganhou em saldo de gol. Então, assim, eles deixaram de fazer muitos gols na reta final do Brasileiro, mas isso não vejo isso como frustrante. Acho que isso vai ser um aprendizado para eles, vão ter que sentar, se reorganizar, ver tudo. Assim, lamentável eles não terem... Eu também cogitava eles em ser um dos candidatos a título, não foi, mas não foi decepção para mim. Para mim não foi. Eu acho que ano que vem, campeonato que vem, eu acho que se eles continuarem com esse time, só que reorganizar alguma coisa lá dentro,
Mas eu assim, não vi isso como frustrante. Eu achei que o Botafogo fez uma boa campanha. Filosofia de Dorival Júnior, na análise do Dorival Júnior, que ele disse que não dá para analisar pelo resultado e sim pelo desempenho de cada equipe. Realmente a Miriam Barbosa foi... deu uma de treinador aqui. Foi uma discípula, né? Uma discípula de Dorival Júnior. Perfeita, né? Tá certo. O giro de Fluminense e Botafogo fica por aqui, mas vamos para os acréscimos com o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, no caso do Fluminense, vai aí para uma certa tranquilidade que ele obteve, né? De fugir da altitude de Potosí, né? Mas aí vai ter que encarar um certo time argentino chamado Boca Juniors, né? O Boca Juniors, depois de alguns anos de limbo, voltou a ser campeão argentino e aí vai voltar com força total na Libertadores. Olha, torcida do Fluminense, vocês têm boas recordações do último confronto contra o Boca, né? Mas vai ser difícil dessa vez de novo, De qualquer né? forma, né? Vai ser difícil. E tem outro confrontozinho aí que pode pintar, né? Que tem boas recordações também para a torcida do Fluminense. Fluminense e Arsenal de Sarandi, né? Bem lembrado. E o Arsenal, o Fluminense meteu 6-0 jogando aqui no Rio de Janeiro, com aquele golaço de fora da área do Dodô, né? E olha, pro Botafogo, como disse a Miriam, Botafogo tem que sentar tranquilo, os dirigentes tranquilos, reorganizar, mandar embora alguns jogadores, contratar outros, entendeu? E de preferência, trazer a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, né? Ou levar pelo menos uma das vagas para a Libertadores. Já tá na hora, né, Botafogo? Tá certo. Recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final pro Botafogo vai que eu gostei muito da campanha deles. Eles fizeram uma campanha muito boa, apesar da reta final terem tropeçado em alguns jogos. Mas eu gostei, eu acho que esse grupo ele precisa ser só reorganizado, como eu falei. Gostei da atuação do Louco Abreu, que brilhou muito, entendeu? Gostei muito mesmo. Gostei também da reeleição do presidente, do Maurício Assunção, que tive a oportunidade de conhecer. Uma pessoa que está no time, que gosta do Botafogo, que está com muitas ideias e veio para trabalhar, e está com vontade de trabalhar. Foi o que eu percebi numa conversa com ele. Então, desejo que o Botafogo faça melhor. Faça melhor, porque eles têm conteúdo para mostrar. Para o Fluminense, eu parabéns. Acho que vocês poderiam ter feito mais, mas parabéns, inclusive pelo troféu simbólico, João Saldanha, né? Que é pelo lance, né? Realmente, troféu pelo segundo turno, por ter sido melhor do segundo turno. Melhor do segundo turno. Então, meus parabéns. Não deixa de ser um troféu, não deixa de ser um reconhecimento. Claro. Aquilo que eles sabem que podem, e tomara que no próximo campeonato, que nas próximas partidas decisivas que eles tiverem, eles possam fazer melhor, mostrar realmente o que eles sabem e o que eles têm conteúdo para fazer. Tá certo. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final pro Botafogo vai ser um aviso de que eles podem estar perdendo um dos grandes ídolos deles, né? Que é o goleiro Jefferson. Exatamente. Foi, de certa forma, na partida, se eu não me engano, contra o Figueirense, foi acusado de ser o responsável pela má fase do Botafogo. De jeito nenhum. Pela torcida. Todo mundo que tem um pouco de consciência, entende um pouco de futebol, minimamente, o que eu falo, sabe que ele não tem culpa no resultado do Botafogo no campeonato. E nem naquele gol que o Figueirense fez, né? Exatamente. O jogador chutou, a bola desviou na zaga, se eu não estou enganado. Exatamente. E mesmo que não tivesse desviado, a bola Ele foi tem direto crédito. pro gol e foi um belo gol, pô. E ele tem crédito com a torcida. Quantos gols ele não salvou? Claro, É verdade. com certeza. Gols assim inacreditáveis até. Exatamente. É verdade. Prossiga, Bruno. E no meu recado para o Fluminense, eu quero que o Fluminense preste atenção que a Libertadores que vem agora, ela vai ser mais ou menos parecida com a Libertadores que eles foram vice-campeões. E que, né, eles tenham agora um pouco mais de foco, mantenha aquele tipo de time que tinha, mas que pelo menos o desfecho seja diferente, né? É verdade. No meu recado final, do lado do Botafogo, eu sei que realmente esse fim de ano foi muito frustrante, mas cabeça erguida, porque 2012, que venha com muitas expectativas pro ano de 2012, porque realmente bom time,
boas peças o Botafogo tem. É só mantê-las e, assim, onde não tem muitas opções, contratar, fazer algumas contratações mais pontuais. Do lado do Fluminense, seja bem-vindo de volta à Libertadores. Realmente pegou gosto pelo torneio. O Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Unicarioca. Unidades em Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade que sempre nos acompanhou aqui neste ano de 2011 e que a gente agradece bastante. Esse é o nosso último programa aqui na universidade. A gente daqui a pouco vai estar se apresentando numa rádio e vocês vão ser avisados de quando vai começar essa nossa nova etapa em nossa nova casa. Por enquanto, você pode acessar a gente também pelo blog 4 Linhas, radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ou acessar o 4 Linhas, os nossos vídeos, pelo YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar. 40. Deu pra trazer muita coisa legal, né?